Dando continuidade, convidamos Aldenir Alcimem de Moraes, analista judiciário, área administrativa do TRE do Rio de Janeiro, pós-graduado em TI, gerência de redes e tecnologia, especialização em gerenciamento de projetos e processos pela FGV, atuação na Coordenadoria de Gestão Estratégica do TRF2, atuação na Corregedoria de Planejamento Estratégico TRE do Rio desde 2018, como gestor da área de projetos do TRE, gestor da área de sustentabilidade e acessibilidade, colaborador para elaboração do Plano de Logística Sustentável do TRE do Rio, membro titular do Conselho Permanente de Ética do TRE, membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Queria agradecer aqui mais uma vez o pessoal do Rio. O Denis também veio lá do Rio de Janeiro contribuir com o nosso encontro. Você vê que a cariocada está toda aí. Daqui a pouco nós vamos fazer uma filial do CISEJUF aqui. Olha lá, o Alexandre Marques é botafoguense doente, né? Então, eu queria agradecer a presença do Aldenir, a vinda, e vou dar a palavra para ele fazer a nossa apresentação. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Não é fácil, sexta-feira, principalmente para um carioca, estar aqui. A gente está num congresso, né, para debater assuntos assim que nem sempre são tão, como é que eu vou dizer, inspiradores. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui o Fernando, né? Queria agradecer também o Marcel, pessoas com quem eu tive contato pessoal, assim, né? A própria direção do Citraeng, a Margarete aqui do apoio, a Andréia, o pessoal foi super bacana na questão de passagens e tudo mais, toda a logística. E o que eu tenho para dizer para vocês aqui? Eu vou tocar em alguns assuntos aqui, né? Eu vou tentar propor algumas questões de reflexão e queria contar um pouquinho da minha história. Eu estou no judiciário desde 97. Quando eu fiz o concurso em 94 para o TRF do Rio, eu tinha feito o concurso para o TRT e fiz para o TRF, fui chamado primeiro para o TRF. Em 94, o cargo se chamava técnico judiciário. Como tivemos o primeiro PCS em 96, o cargo mudou para analista judiciário. Então, quando eu tomei posse em 97, o cargo passou, né, já era analista judiciário, e aí eu entrei. Né, eu já tinha, na época, uma pós em TI, que foi justamente o que me fez ser lotado na área de TI. Embora a minha formação original seja em letras, mas a minha pós é por conta de uma interdisciplinaridade, e aí eu acabei, pela área de recursos, a antiga área de recursos humanos, que depois virou gestão de pessoas, a ser lotado na TI. E eu fiquei na TI de 97 até 2009, quando começou essa onda do planejamento estratégico. E eu já pessoalmente, aí era um movimento pessoal, eu sentia que estava um pouco desgastado na TI, porque a TI ela tem um serviço, eu trabalhava na área de suporte de infraestrutura, que é uma área que você leva muita pancada e pouco reconhecimento. Na verdade, quem trabalha com TI no suporte sabe bem o que é isso. Você tem pouca visibilidade e você atende muita demanda, e quando você, de 10 coisas, você erra em uma, infelizmente, você acaba pagando um preço, às vezes, até alto. E aí, como estava surgindo essa onda do planejamento estratégico, e eu lembro que era o Gilmar Mendes, na época, o presidente do STF e do CNJ, aí eu decidi, houve uma oportunidade, eu migrei para a cúpula, digamos assim. Eu saí do chão de fábrica, que era TI, e fui para a alta administração, e aí comecei todo um percurso profissional na área de gestão de projetos e trabalhar com indicadores, com metas e tudo mais. Mas sempre na área administrativa, até que por uma questão pessoal, eu saí do TRF e fui para a Justiça Eleitoral em 2018. Então, hoje eu estou na Justiça Eleitoral, né, já desde 2018, e então, assim, eu conheço duas realidades, da Justiça Federal, né, como tribunal, e da Justiça Eleitoral, que também faz um pouco de todo. Então, eu acho que eu consigo passar para vocês aqui pela experiência pessoal. E também, lá no TRF, eu fui gestor durante 15 anos, de 2003 até 2018, quando eu larguei uma coordenadoria para poder ir para o TRE,
porque eu vivia o sonho de que eu iria para a região dos lagos. Para quem não conhece, a região dos lagos é área de praia e tudo mais, mas eu nunca consegui, e eu estou até hoje lá no TRE do Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio. Então, tô há 3 meses de completar os requisitos para a minha aposentadoria. Então, é uma decisão. Mas eu estou aqui para lutar, porque eu acho que a gente tem que continuar na luta, né? Então, é importante. Então, vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre algumas questões relacionadas ao nosso... E eu vou falar aqui, como eu disse para vocês, como eu trabalhei, né, toda a minha vida no judiciário, sempre foi na área administrativa, eu posso falar sobre a área administrativa. Então, assim, os colegas que são da área afim, né, eu nem vou fazer inserção no terreno deles, porque eu tenho pouco conhecimento. Claro, eu tenho vários amigos, vários colegas que trabalham na área afim, mas eu não me sinto à vontade, nem acho que tenho lugar de fala para dar pitaco nesse momento. Uma outra coisa que eu acho importante também, nesses 28 anos de judiciário, eu acho que a gente vive um momento muito crítico. Eu nunca vi a carreira tão dividida como agora. Eu passei na luta, né, em 2002, pelo 2º PCS, a gente foi para a rua, nós já chegamos a fechar a Avenida Rio Branco. Em 2006, por aquele que eu considero que foi o nosso melhor PCS, onde a gente atingiu o melhor patamar remuneratório, né? E, assim, ao meu lado, eu tinha, ombro a ombro, colegas, um grande colega nosso, que foi liderança histórica do CISEJUF, falecido pela Covid, foi vítima da Covid, o Acácio Aguiar, e era técnico. E nunca tivemos, dentro da categoria, essa cisão, pelo menos naquela época, dessa coisa de você técnico, eu sou analista, ou vice-versa. Infelizmente, a gente chegou num ambiente, que é um ambiente que hoje em dia, para mim, está muito tóxico. Eu vejo isso nas redes sociais, né? Mas o que eu vou tentar aqui na apresentação é tentar mostrar para vocês que isso tem uma origem. E é uma origem, na verdade, onde os culpados não são os servidores. Eu acho que grande parte da culpa se dá por conta da administração entender certas coisas erradas. É claro que alguns profissionais, alguns colegas podem ter se aproveitado de certas situações, mas eu vou tentar mostrar para vocês que a gente tem que tentar entender a questão e tem que ver aquilo que é possível fazer no cenário atual. Pode passar? É mais fácil eu te pedir para passar e aí a gente vai... Vamos lá. Bom, começando do básico, né? A gente vai lá para a nossa Lei 11.416 de 2006. Então, o que a gente tem lá? Nossa área administrativa. Serviços relacionados a recursos humanos, material, patrimônio, licitações, contratos, etc., etc. Observem que o texto, né? Vou dar aqui alguns segundinhos para vocês lerem, ele, no texto de 2006, que é o que ainda está em vigor, não adianta a gente brigar, é o que está valendo, é esse aí. Pode passar. O que acontece? Vamos lembrar historicamente quem estava ou não na carreira. Em 2004 foi criado o CNJ. O CNJ só se instalou efetivamente a partir de 2005. E, como eu disse para vocês, eu fui trabalhar no planejamento estratégico em 2009. Nesse momento é que o CNJ começou a, digamos assim, esticar o braço dele sobre as administrações. E o que acontece? E aí vem todo aquele conjunto de coisas que a gente está vivendo até hoje. Metas, cobranças, etc. e tal. Só que, qual era o nosso arcabouço normativo? Era aquela lei de 2006 que continua em vigor até hoje. O que nós tivemos recentemente? Tivemos um manual de inscrição de cargos, né, da Justiça Federal, que eu até coloquei o link aqui para quem quiser. Cadê o rapaz? Quem pode passar? Não, mas é porque eu deixei com ele. Então, vai lá, vai lá. Então, o que acontece? O manual da Justiça Federal, ele procurou detalhar alguma coisa, né? Até vocês vão ver ali a palavra analisar, etc. e tal, mas o que eu acho é que houve alguma evolução
mas isso ainda é pouco. E eu vou demonstrar para vocês por que isso ainda é pouco e carece de um tratamento mais elaborado. O que acontece? Em 2009, o CNJ passa a adotar aquilo que a gente chama de técnica de gestão, né, que é o planejamento estratégico, estabelece as metas, os indicadores, tudo mais que a gente conhece, né? O problema é que, de lá para cá, nós, analistas, pelo menos eu que estava na área administrativa, eu tive que começar a agregar uma série de competências, fazendo cursos, capacitações, etc. e tal, por conta própria. O CNJ, ele colocou sobre as nossas costas uma série de demandas, mas ele não deu em contrapartida, e aí, vendo ali o que a Vivian falou, né? Como a gente não teve desde então uma escola de formação, a nossa escola de formação é, digamos assim, autodidática, é a gente correr atrás e tentar se qualificar. E por conta disso, chega na frente quem corre mais ou quem teve mais espírito de luta, etc. e tal. E aí o que acontece, né? O CNJ, só para vocês terem uma ideia da situação hoje, né? Ele institui essas coisas maravilhosas, o prêmio da qualidade, edição anual, o ranking comparativo entre os órgãos, né? Por exemplo, recentemente, o que ele promoveu? Eu, atualmente, lá no TRE, eu estava trabalhando com a área de... agora estou num outro setor, que eu fui deslocado, mas eu estava recentemente trabalhando com a área de sustentabilidade e acessibilidade. E, por conta disso, a gente teve uma participação nessa conferência internacional. Aí eu pergunto para vocês, quem de vocês aqui sabe o que é um plano de gestão climática? Alguém aqui já elaborou uma política nacional de acessibilidade? Isso são competências que são cobradas de nós e que deveriam estar agregadas ao nosso cargo. E aí depois a gente vai tratar disso na questão da complexidade, porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que até pegando a fala ali do meu camarada ali, quando a gente pleiteia, né, uma remuneração, um ciclo de gestão, etc. e tal, a nossa contrapartida é dizer, olha, União, administração, a gente merece ganhar isso porque a gente tem qualidade naquilo que a gente faz. E, por conta depois vocês vão ver ali que eu demonstro a disfuncionalidade administrativa, o que nós temos? Nós temos que, em algumas vezes, a gente fica em umas tarefas muito operacionais que servem como justificativa para a administração dizer, olha, não dá para pagar isso que você está pedindo, porque você não, sabe, o teu trabalho ele não tem isso tudo, entendeu? Aí esse argumento pode ser colocado na mesa. Vamos lá. Aí, outra coisa que tem que esclarecer aqui, que aí a gente começa a tratar a questão da disfuncionalidade. Né? Quando um analista ou um técnico, ele assume a gestão de uma unidade, e eu vou mostrar para vocês, porque isso tem normativo sobre isso, o que acontece? Muitas vezes aquela gestão daquela unidade, ela tem um conjunto de atribuições que faz com que o papel do analista se confunda com o papel do gestor, se confunda com o papel do técnico. E é justamente esse argumento que a gente vai ver lá, que, com justa razão, porque eu conheço vários técnicos que assumiram gestão de unidades, abre o precedente para que o técnico diga, olha, eu estou fazendo trabalho de analista. Quando, na verdade, não é que ele esteja fazendo trabalho de analista, ele está fazendo trabalho de gestor. Só que, como está elencado que aquele gestor daquela unidade tem algumas atribuições ou algumas funções que se confundem com a função do analista, aí ocorre essa distorção. E eu vou dar um exemplo assim, até conversando com a minha chefe, que é analista, eu expliquei para ela isso, porque ela não tem muito conhecimento sindical, então para ela eu tive que esclarecer e dei um exemplo claro. E eu falei, o nome dela é Isabela, eu falei, Isabela, olha só, ela é a gestora da área de sustentabilidade e eu era assistente dela e substituto dela. Então o que eu disse para ela? Você chega para mim e você me pede,
olha, vamos coletar os dados sobre consumo de água, de energia, de luz, etc. E tal, tudo isso que é ligado à área de, agora com essa coisa do carbono, da pegada de carbono e tudo mais. Aí, o que eu fiz? Eu coletei todas essas informações numa planilha do Excel, né? E entreguei para ela. Esse trabalho que eu fiz de coletar os dados e colocar numa planilha bonitinha é um trabalho técnico. Eu não fiz nada de análise sobre a planilha, eu apenas coletei os dados, peguei as informações, fui lá, busquei qual era o consumo do tribunal em relação à água, à luz, etc, etc, etc. Entreguei pronto para ela. Ela, na condição de analista, ela pega aquela planilha e vai fazer um relatório, ela vai fazer um parecer. Olha, o tribunal está gastando mais com isso, está gastando mais com aquilo, a tendência é acontecer isso, a tendência é acontecer aquilo, etc. e tal. E, como ela é a gestora da unidade, ela vai pegar o relatório que ela mesma produziu e vai negociar politicamente com a alta administração sobre o que deve ser feito para que o tribunal consuma menos, equalize melhor seus recursos, etc. e tal. Ficou claro para vocês a distinção? A chefe dela poderia ser uma técnica. O trabalho que ela fez de analista, de fazer todo o parecer, ela entregaria para uma técnica na função de gestora. E aí a gestora faz a condução política da coisa. Aí a gestora não pode ter esse argumento, né, de que está fazendo função de analista. Não, ela está fazendo função de gestora. É isso que eu acho que tem que ficar claro para a gente, porque no dia a dia a gente passa muito por essas questões, né? Para vocês terem uma ideia, eu que trabalho na eleitoral, e isso não diminui absolutamente o trabalho de nenhum de nós, porque eu acho que no serviço público a gente tem que, como diz um amigo meu, quem pode mais, pode menos. Ele é técnico, ele estava brincando isso comigo, porque eu estava citando para ele no trabalho operacional, ele falou, não, quem pode mais, pode menos. Você, como analista, poderia fazer isso, que é mais complexo, mas você também pode fazer uma coisa mais operacional. A questão é não transformar isso numa prática corrente. Uma coisa é excepcionalidade. Por exemplo, em momento pré-eleitoral, quem está aqui da eleitoral, eu fiquei até feliz que o quantitativo aqui é grande, sabe que a gente serve para tudo. A gente, para botar uma eleição no ar, a gente carrega a caixa, a gente carrega a urna, eu sou analista, isso não nos desmerece. O problema é que a gente não pode ficar fazendo isso sempre, até por uma questão de economicidade. Nós somos servidores públicos, somos pagos pela União. A União também gasta um recurso, né, com a gente. Eu acho que a gente tem que ter essa noção do custo, né, da máquina. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu peguei uma resolução lá do TRE do Rio, 31 de janeiro de 2023, sobre cargo de comissão e função comissionada. Aí, observem aqui, acho que todo mundo consegue ler, são atribuições comuns aos que exercem função gerencial, olha como é que está bem explícito, eu destaquei, planejar, elaborar estudos e propostas e elaborar relatórios. Isso não parece para vocês coisa de analista? Está aqui. Aí eu nomeei um técnico para fazer isso, como função gerencial. E aí ele tem todo o argumento para dizer, eu estou fazendo trabalho de analista. Entenderam? A raiz do problema? Vamos lá. Aí eu coloco aqui, né, a questão assim, para isso ficar bem claro na nossa cabeça, que eu acho que isso é que a gente, no momento em que a gente tiver que negociar com a administração, aproveitando aqui que os colegas estão em movimento preparatório para o Congrejuf, assim como a gente está lá no Rio de Janeiro, eu acho importante que vocês participem, falem com os colegas, formem as chapas, para que a gente tenha a maior representatividade básica no Congrejuf, para a gente poder sentar com a alta cúpula e discutir essas coisas, para que esse fórum de carreira, ele efetivamente traga resultados. Né? Então, o que acontece? A função gerencial, ela envolve aspectos de liderança, que não é a função do analista judiciário. O analista judiciário não tem que ser líder, ele tem que tratar de coisas de maior complexidade, né? E o técnico judiciário, pelo menos o entendimento até hoje, é uma função de apoio. Função de apoio isso não diminui o técnico. O apoio pode ser com uma qualidade técnica grande,
mas é uma função de apoio. E a gente tem que ter esses papéis bem definidos, porque senão a gente vai cair num risco sistêmico que eu vou apontar lá na frente. Vamos lá. Aí, como eu falei para vocês, eu apenas resumo aqui a questão de que os TJs, os técnicos judiciários, estariam desviados de função, né? É um argumento que sempre é colocado, né? Por conta dessas distorções que são causadas pela administração, né? Deixa para a gente entrar na roda de pergunta, porque aí fica... entendeu? Porque aí, para a gente não perder o fluxo. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, por exemplo, fui para um mutirão que a gente teve no eleitoral lá em Maricá, que a gente estava em fechamento de cadastro. E eu fiquei lá durante quase 4 dias fazendo atendimento ao eleitor, que é basicamente você olhar num sistema e entregar um título. A questão é, qual o nível de complexidade dessa atividade? Assim, nós temos que ser sinceros, eu acho que é o momento que a gente tem que fazer essa reflexão. Isso não diminui o nosso trabalho, mas o nosso trabalho, a gente fez um concurso e os concursos estão cada vez mais difíceis, eu tenho quase certeza que o concurso de hoje, 2025, comparando com o meu concurso de 93, ele é 10 mil vezes mais complexo. Por quê? Porque ele teria, em tese, que ser cobrado de muito mais coisas do que na época em que, quando eu fiz o concurso, a distinção entre a atividade do analista e a atividade do técnico era muito mais fácil de se fazer. Até porque, na época, você ainda vivia aquela realidade de processos físicos, que hoje, com o processo eletrônico, já mudou bastante. Né? Essa coisa do recolhimento de urnas obsoletas. Eu também trabalhei nisso com colegas, a gente teve que fazer uma entrega de urnas, onde basicamente, eu vou dizer aqui para vocês, e volto a frisar, isto não diminui absolutamente todos aqueles que participaram. Eu, servidor da Justiça Eleitoral e um colega lá, ficamos observando os colegas terceirizados encherem um caminhão com urnas que seriam descartadas. A gente ficou 2h30 até que o caminhão fosse completamente cheio para ele ser, porque tem um contrato do TRE com o TSE, e esse caminhão vai lá para o TSE e vai proceder ao descarte da urna. Aí eu pergunto a vocês, essa atividade tem que grau de complexidade? Como que a gente resolve isso? Entendeu? Vamos lá. Eu estou mostrando aqui um quadro, só para a gente ter uma noção, eu pedi ao pessoal lá do TRE do Rio que me mandasse para a gente ter uma noção de como é que a gente está segmentado em termos de analistas administrativos, né? Qual é a nossa proporção em relação ao número de técnicos, né? Vocês podem ver aqui que eu coloquei ali, ó, assim, peguei o total ali, tá? 38% em relação ao total de técnicos, os inativos é até um pouco maior, e no global ali 41%. Então, mantém aquela proporção de 40 a 60, ou seja, os analistas eles sempre serão minoria em relação ao quantitativo de técnicos, que é uma coisa previsível e já era esperada. Peguei o mesmo quadro na Justiça Federal, só que a Justiça Federal ela não segmenta, né, tanto isso. Então, a gente teria lá o total de analistas, 316, e o total de técnicos, 800. Proporção altera um pouco, fica até um pouco pior para os analistas, não chega nem a 30%. Aqui um cenário nacional, né, para vocês terem uma ideia do caráter aí dos segmentos judiciários. Como é que a Justiça Eleitoral ela tem uma cara muito mais administrativa, isso foi uma coisa que eu percebi desde que eu fui para a eleitoral, do que os outros segmentos, né? Até a Laura ali estava comentando comigo, porque a Justiça Federal ela tem, olha só, 22%. Então, e eu falei para a Laura, mas a atividade fim da Justiça Federal, né, as varas, ela provavelmente ela tem muito mais necessidade de pessoal do que na parte do apoio administrativo. Enquanto que a eleitoral, que é um tribunal que tem um viés mais administrativo do que propriamente a atividade fim, ele tem outro perfil de pessoal. Aqui
eu faço uma proposta, isto é apenas uma proposta, tá? Eu mandei isso na plenária do ano passado e foi submetida à FENAJUF para que houvesse alguma discussão disso, se possível, se houvesse espaço dentro do Fórum de Carreiras. Mas eu acho que a questão não avançou muito. Mas o que eu estava falando para vocês? Que quando a gente tivesse que elaborar um regulamento, algum normativo para a gente fazer uma melhor discriminação, a gente conseguisse, né, mapear, né, essa diferença entre o que o analista faz e o que o técnico judiciário faz. Porque se isso não ficar claro, se nós continuarmos tendo essa zona de sombra que nós temos hoje, sempre haverá margem para essa discussão, de que o técnico está fazendo o serviço do analista, de que o analista está fazendo o serviço de técnico, e isso redundará em quê? Vamos lá para o cenário aí, assim, mais um exemplo aqui, até porque, por exemplo, voltando àquilo que eu falei, hoje em dia, a gente tem que lidar com LGPD, transparência, segurança da informação, relatório de gestão, acessibilidade, inclusão. Isso estava lá em 2006? Não, não estava. A nossa lei está super defasada. Quem quer que tenha que discutir isso lá no Fórum de Carreira, tem que fazer essa atualização, se não diretamente no corpo da lei, pelo menos nos desdobramentos, que seriam os regulamentos para cada tribunal. O que a gente pode ter? Qual é o cenário possível para a gente? Fuga de talento, porque aqueles que não chegaram ao fim da carreira, eles vão migrar, primeiro pela diferença remuneratória, né, que é uma coisa básica. A gente tem outras carreiras aí que estão muito mais atrativas hoje em dia, porque o pessoal, principalmente da área administrativa, pode encontrar um espaço melhor. Aí, aquela questão que eu já falei, dos técnicos judiciários, fazerem a disputa por uma equalização remuneratória. Isso é uma coisa que está dada, a gente não pode negar essa realidade, né? E, num certo sentido, eles terão a sua dose de razão, que de fato estão fazendo. Eu, na minha unidade, onde eu trabalho no TRE, eu tenho 4 técnicos que ocupam função de gestor. E eles, na interpretação deles, eles estão fazendo trabalho de analista. E aí? Né? Aí é o que eu chamo de disfunção administrativa que gera essas distorções. Vamos lá. Uma outra, assim, o pior dos cenários, para mim, é a fusão das carreiras. Que aí a gente vai ter uma solução de achatamento. É preciso ter noção da realidade. Se houver uma carreira única que em grupos de zap, na brincadeira, assim, é claro que eu batizei de operário judiciário, porque aí, assim, acaba com o técnico, acaba com o analista e a gente se transforma no operário judiciário com uma remuneração aí mediana. E aí a coisa vai ficar muito mais complicada do que já é hoje, né? E outra questão também é a questão das novas tecnologias, que, bem ou mal, elas podem realmente servir como pretexto para que a administração faça um enxugamento, entendeu? Do nosso quantitativo de cargos. Para vocês terem uma ideia, eu fiz esse teste anteontem na prática, como eu estou numa área agora que vê processos administrativos no SEI, passou por mim o processo de uma reestruturação de uma determinada área, que é a escola judiciária lá do tribunal. E o que acontece? A secretaria lá de gestão de pessoas, ela fez um argumento contrapondo-se a um determinado aspecto dessa reestruturação. E fez um parecer de duas páginas, etc. e tal. Eu peguei o parecer, como não havia nenhum dado sensível, ou seja, não havia nome de pessoa nem nada, apenas havia uma discussão em cima do que seria reestruturado, eu peguei aquele PDF de 2 páginas, que era um PDF relativamente complexo, pelo menos para você ler, entender, etc. e tal, e joguei num dessa ferramenta, foi até no DeepSeek, que é a ferramenta de inteligência artificial. O DeepSeek levou 40 segundos e me fez um outro parecer apontando todos os problemas de lógica da argumentação da Secretaria de Gestão de Pessoas. Aí eu comparei e, olha, o parecer dele estava 95% correto.
Apontou inconsistência, apontou problemas da argumentação, por que ela citou o tribunal X, não citou o tribunal Y, que ela não suportou a argumentação assim, assado. Então, não adianta, é uma realidade. E aquilo ali foi feito com um documento, né, razoavelmente simples. Imagina um processo de folhas e folhas e folhas, até quando a gente chegar num dia que você tem que passar isso tudo por uma inteligência artificial. É uma realidade com a qual a gente tem que conviver. Então, qual é a nossa perspectiva de atuação? O que eu estou sugerindo? A gente tem que caminhar nesse sentido, dialogar com a administração, ou sensibilizar, ou mesmo pressionar. O que a gente tem que pedir? A gente tem que pedir que se cumpra aquilo que está previsto na norma legal. E, é claro, supondo que a gente consiga atualizar a norma, para que a gente diga, ó, o analista tem que fazer o papel de analista e o técnico tem que fazer o papel de técnico. Claro que se a administração disser, olha só, eu não quero saber, não me interessa, aí é um outro debate que a gente tem que fazer, né? E, num futuro PCS, que eu espero que seja construído, a gente tem que realizar essa revisão das competências e tem que incluir os assuntos novos. Questão de projeto, sustentabilidade, LGPD, segurança, tudo isso mais que hoje em dia é uma realidade, mas se vocês olharem a lei de 2006, vocês vão ver que não tem nada previsto ali. E é justamente essa zona cinzenta que a gente está vivendo agora e que causa esse divisionismo dentro da carreira que eu acho muito perigoso para a gente, para a sobrevivência nossa, inclusive. É isso, pessoal. Queria agradecer, o meu contato está aí, né? Estou aberto aqui a pergunta, quem quiser.